Boa tarde. Assunto bem atual nos lares de hoje é o fato de se ver cada vez mais crianças pequenas, e aqui eu me refiro aos menores de 2 anos, conectadas às mídias. Para os pais, esse recurso pode funcionar como um pacificador, distraidor ou até uma babá perfeita. Porém, é necessário refletir com relação aos impactos dessa exposição precoce. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Academia Americana de Pediatria alertam aos pais para que não exponham as crianças menores de 2 anos à televisão e outras telas, como videogames, DVDs, tablets, celulares. Mas qual deve ser a nossa ação na atual realidade que vivemos? Para favorecer a sua construção de pensamento a esse respeito, nós vamos fazer uma sequência de 3 comentários com profissionais especializadas em áreas diretamente afetadas pela exposição precoce às telas. Hoje estará falando para vocês a psicopedagoga Daiane Keller. Bom, então quando a gente vai falar sobre a exposição excessiva às telas das crianças pequenas, é importante pensar na dificuldade que os pais têm de dosar, de organizar esse limite, essa rotina diária. É óbvio que a nossa rotina, o nosso dia a dia é corrido, realmente é difícil. No entanto, a culpa não é das telinhas, a culpa não é da tecnologia. A gente tem que pensar que essa criança não fica sozinha na frente de uma tela. Um adulto permitiu isso. Então é importante sinalizar o quanto os pais precisam estar atentos a este comportamento. A exposição excessiva, óbvio que ela não é saudável. Ela precisa ter outros tipos de estímulos, conviver de outra forma, interagir com outros recursos. E ao fato dela ficar o tempo inteiro somente nessa tela, óbvio que vai trazer prejuízos para o resto do seu desenvolvimento. Outra questão que a gente pode pensar nessa exposição refere-se à dificuldade que as crianças têm de entender a questão do tempo. E eu digo isso pensando no ponto de vista psicopedagógico. As crianças apresentam dificuldade em entender o processo das coisas, né? Por quê? Porque enquanto elas estão na frente de uma tela, é muito simples, as coisas vão acontecendo. A mãe prepara o seu lanche, o seu mamazinho fica pronto e as coisas vão surgindo na sua frente. Então, o processo que as coisas levam para acontecer, todo o tempo disso, a criança acaba perdendo. Então, ela tem que entender que para tomar uma água, existe todo um caminho para isso. E não é que um copo de água surge na frente dela. E por que eu digo isso? Eu digo isso pensando nas questões de aprendizagem. Porque depois, mais adiante, lá no seu processo educacional, 1ª série, 2ª série, ela vai apresentar dificuldades no processo de alfabetização. Na 2ª série, por exemplo, ela vai ter dificuldades de interpretação de texto. Lá na 3ª série, dificuldades de raciocínio lógico, de questões matemáticas vão surgindo, por conta da dificuldade que a criança vai estabelecendo no seu dia a dia de entender o processo das coisas, né? Que tudo tem um tempo para acontecer e esse entendimento. Então, quando a gente vê crianças com dificuldade de limites, de cumprir regras, de estabelecer limites, tem a ver com toda essa questão da dificuldade das famílias em organizar a sua rotina. Obviamente que é muito fácil a gente colocar a culpa no outro. Então a gente tem essa tendência a colocar a culpa na tecnologia. Mas ela é maravilhosa e ela veio para nos ajudar e nos contribui em todas as áreas da saúde, da educação, da ciência e ela é muito boa. No entanto, nós adultos que acabamos ficando viciados nela e usamos demais ela e a criança acaba fazendo o quê? Imitando esse comportamento. Então, cabe aos pais terem este cuidado e de organizar essa rotina. Obviamente que ela é boa, ela é importante, mas tudo que é em excesso, não só a tecnologia, tudo que é em excesso pode causar algum prejuízo, tanto cognitivo quanto emocional. Pense, avalie os seus procedimentos como detentor das possibilidades de desenvolvimento do seu filho. E até o nosso próximo encontro, quando analisaremos a formação da linguagem relacionada ao assunto da exposição das telas. Até lá!